Iniciando o nosso Trem das Sete podcast com meu convidado especial, idealizador deste canal, Tatá Leonardo. Grande figura e digital influencer, também conhecido como adestrador de cães, porém a sua função principal, e o que faz dele um ser humano mais do que especial, é a sua atividade de sacerdócio. Isso mostra que é um homem que não está aí explorando a fé, tem a fé por ter na veia, tanto que ele exerce como nas suas atividades como profissional em diversas áreas para que possa continuar. E a gente não vê muito isso por aí, né, Tatá? O que mais tem é o pessoal explorando a fé, né? Antes da gente começar esse podcast, eu queria agradecer pelos lisonjeios que você fez no início. De fato, foi uma ideia que eu já havia conversado com você várias vezes de colocar um podcast. Acho que tem futuro, acho que, acima de tudo, traz um novo tipo de conteúdo, não só para o YouTube, mas para outras plataformas como Spotify, o próprio Deezer, e eu agradeço demais aí por esse lisonjeio. E sim, né, eu atuei durante mais de 15 anos, ainda atuo, mas hoje muito restrito ainda como adestrador de cães. Hoje minha base maior é a informática, eu trabalho com TI, sou técnico em informática e também administrador de redes Linux, inclusive especializado em algumas distribuições Linux, trabalho mais com servidores para a empresa, e tenho, obviamente, a questão sacerdotal, que eu levo de forma muito séria. Não coloco isso como carro-chefe em minha vida, no sentido de estar tirando, né, renda disso. Óbvio que eu sempre digo que todo trabalho ele é justo, então é merecido que a gente receba, mas de fato, não é algo muito normal em dias atuais a gente ver pessoas exercendo outras funções além de ter a questão aí da espiritualidade intrinsecamente em sua vida, né? Então, desde já agradeço a apresentação e vamos para esse bate-papo, vamos começar esse bate-papo. Mas Adal, você falou uma coisa muito importante aí, até porque essa palavra, quando a gente fala na palavra espiritualidade, infelizmente as pessoas vão pelo raso e ligam espiritualidade somente a qualquer coisa ligada a espiritismo, quando na verdade espiritualidade seria qualquer tipo de religião, né? A pessoa entra na religião para cuidar do espírito, da alma. Mas eu tenho que, antes do bate-papo, fazer uma pergunta. Por que, já que você está num nicho religioso, que as pessoas procuram para definitivamente resolver problemas, né? Ninguém procura o lado espírita, independente se é culto afro ou se é kardecismo, enfim. Ninguém procura o espiritismo ou o ocultismo ou o esoterismo porque tá bem. A pessoa procura muitas vezes como última alternativa. Por que você, com todo o trabalho que você desenvolve, que é respeitado pelos seus pares, que é reconhecido no Brasil e fora dele, por que você nunca explorou isso financeiramente de fato? Por que você nunca, podendo ter isso nas mãos, e não é ilegítimo, não é imoral, por que você faz isso quase que como um voluntariado? Isso é uma opção tua, isso é uma promessa, são questões de princípios, por qual motivo? Bom, primeiro a gente pode pegar a definição da questão de espiritualidade e fazer realmente essa abrangência que você fez, né? De fato, quando a gente fala de espiritualidade, a gente não está somente tendo um direcionamento, porque hoje a gente tem um grande problema, Rangel. Hoje a gente tem uma coisa chamada religião, e eu digo que esse é o mal da nossa sociedade em dias atuais. Na verdade, não deveria ser, porque o termo religião vem de religare, e eu, inclusive, tenho algumas... eu sempre falo isso quando, às vezes, vou para um bate-papo, vou para uma entrevista, eu meio que sou contra isso, porque eu não acredito que a gente perdeu essa ligação. Na verdade, a gente que tem uma vida muitas vezes corrida e perdeu essa conexão, não tem essa percepção. A conexão, ela existe e nós não temos essa percepção em dias atuais. Então, sim, eu uso o termo sempre espiritualidade porque a religião, ela muitas vezes é aquela que faz com que a gente tenha cercas. E muita gente pode achar estranho, porque eu, como sacerdote dentro do nosso templo, a gente não tem só a religião de Quimbanda, mas a gente tem também outros sistemas como a própria magia do caos, a própria magia cigana, o próprio luciferianismo,
que se for o caso a gente pode bater um outro papo um dia sobre isso. Isso merece um podcast só sobre isso, até porque as pessoas fazem muita confusão, né? Sim, as pessoas relacionam muito o nome Lúcifer a coisas mais absurdas e esdrúxulas, até com certo fundamento, porque aprenderam desta forma, colocado dessa forma. Sim. Então seria muito importante, para título de estudo e esclarecimento para muita gente, a gente fazer um podcast somente sobre isso daí. Eu já quero deixar aqui o compromisso marcado e você não vai fugir de mim. De forma alguma. A gente vai fazer tudo isso aí. Então a gente fala sobre a questão de espiritualidade justamente para não cair nesse nicho de religião, que é, na grande maioria das vezes, e a gente vê isso hoje em dias atuais em nosso país, uma prisão, né? Uma escravidão mental. Então a gente fala espiritualidade justamente por isso. Você falou uma coisa que eu achei bem interessante. De fato, as pessoas não buscam espiritualidade, não buscam se espiritualizar, não buscam uma religião quando elas estão bem. Eu sempre digo que 5% faz parte da vida de qualquer ser humano quando se trata de religiosidade ou espiritualidade. E isso se deve muitas vezes porque essas pessoas estão bem, logo elas não procuram, e aí quando necessitam, vêm em busca aí do auxílio espiritual. E eu me reservo a esse direito de hoje ter o meu trabalho a parte da questão de espiritualidade, porque apesar de eu cobrar, apesar de eu ganhar também, porque eu dedico tempo, eu deixo meus filhos, eu deixo muitas vezes de assistir uma Netflix, eu deixo de estar com a minha família, eu deixo de cuidar inclusive até de meus entes queridos muitas vezes, para cuidar de outras pessoas. Eu fazendo dessa forma, Rangel, eu tenho uma liberdade de dizer não. Eu tenho uma liberdade de uma pessoa achar que... Porque as pessoas enxergam cultos afros em dias atuais como poços do desejo, onde elas jogam a moedinha e elas terão os desejos atendidos. Ou como a lâmpada do gênio, que você ali esfrega a lâmpada e você concede ali os seus 3 desejos. Bom, eu posso até ser um pouquinho... Ou como algo que a gente possa encomendar, né? Eu quero tal coisa, quanto é que custa? Exatamente. Então, eu sempre digo que toda pessoa, quando ela me busca, a base nossa é oráculo. O oráculo é quem vai nos dar o direcionamento. O oráculo é quem vai nos dar o norte, até onde vai isso, né? E após isso, sim, aí somente após isso a gente vai ver... Para quem é mais leigo, por favor, esclareça o significado oráculo, porque para alguns cinéfilos vão lembrar do Matrix. Então, esclareça o significado de oráculo. Muitas pessoas ouvem essa palavra e não sabem o que ela significa propriamente dito. O termo oráculo, se a gente for fazer uma junção até dentro do próprio cinema, ele não está errado, como é feito ali de Matrix, porque o oráculo ele é consultado para qual caminho e o que o Neo deve fazer dentro do filme. Sim. Então, um oráculo é isso. Um oráculo é fazer com que haja, através de seja um tarô, seja um Petit Lenormand, como alguns conhecem vulgarmente como baralho cigano, búzios, enfim, são os mais diversos oráculos. A gente tem até borra de café, runa, caroço de manga, dados, que é a cleromancia. Então, assim, existem inúmeros oráculos. Oráculo é tudo aquilo que nós temos como ferramenta para manter o contato com o que nós consideramos ser sagrado, o espiritual, o outro lado que existe de forma intrínseca conosco no dia a dia, mas que nós não conseguimos enxergar. Então, o oráculo ele é uma ferramenta para que a gente obtenha essa resposta e assim seja certeiro. É como eu sempre digo, o oráculo ele faz com que a gente não fique gastando flechas. O bom guerreiro ele atira uma única flecha com um único objetivo em uma única situação, né? Então, o oráculo basicamente é isso, é uma ferramenta onde a gente vai consultar o sagrado, a espiritualidade. Então, somente após isso, aí sim é que a gente vai ver possibilidades, acertos que a gente vai ter, porque isso é uma coisa também muito incrível, né? As pessoas acham que porque é sacerdote não passa por dificuldades e é tudo mil maravilhas. E não, até nós que somos sacerdotes também passamos por dificuldades. A diferença é que a gente sabe fazer com que o balanço vá no momento correto e a gente possa estar equilibrado, né? Então... Eu me reservo, Rangel, quando eu faço isso, eu me reservo o direito de dizer um não em bom e alto som para algumas situações e algumas pessoas que dentro da minha ética não condiz e eu não realizo, entende? São poucas, mas existem situações que eu digo não. Então, isso me dá uma segurança
de não ficar preso por uma questão de retorno financeiro ou que a pessoa pode me propor, sabe? Eu mantenho a minha integridade nesse aspecto. Você disse uma coisa muito importante agora, as pessoas confundem muito essa questão da religiosidade, da religião, enfim, com a vida e o mundo material, né? Uma vez mesmo eu vi uma situação que um rapaz tinha acabado de ser assaltado e o cara olhou para ele, pô, mas você não é crente, filho de pastor, como é que tu foi assaltado? Como se o cara, por ele, o fato de ele ser religioso, independente da religião que ele tenha, ele não esteja no mundo, né, à mercê de qualquer coisa que possa acontecer, e que de repente algo não tenha acontecido pior nesse assalto exatamente pelo fato da sua própria espiritualidade tê-lo protegido, né? Ou muitas vezes aquilo aconteceu como o fator de ser uma mordalha do próprio caminho que ele está perseguindo. Sim. Então, muitas vezes as dificuldades elas existem para que você possa superá-las junto à sua espiritualidade. Independente se ela é budismo, se ela é cultos afros, se é cristianismo, judaísmo, islamismo, não importa. As dificuldades elas existem para todo praticante, todo sacerdote, justamente por isso, porque é uma mordalha que faz parte do caminho. Imagina, porque você é um cristão, significa que tudo vai ser perfeito? Não é desse jeito. Ah, mas agora tu tocou num ponto. Você tá vendo, né? O pessoal no podcast só vai ouvir, mas eu vou te mostrar aqui. Eu assisti pela 1000ª vez um dos meus box de cabeceira. Tá? Perfeito. Eu adoro isso aqui, né? Inclusive, eu tenho também a quadrilogia, que tá aqui. E tem o remake, né? Agora eu vou dizer o que se trata para não matar o pessoal que está ouvindo a gente, curiosidade. A profecia, né? E tem uma passagem na profecia 3 que eles fazem tipo uma analogia com o que aconteceu com o nascimento de Jesus, né? O filho da besta, o demônio, sabendo que o Messias vai renascer, segundo o cristianismo, porque o judaísmo não acredita nisso, né? Segundo o cristianismo, o Messias vai retornar. Quando ele sabe do dia do nascimento do Messias, ele manda matar todos os meninos nascidos dentro daquela 24 horas, fazendo a mesma coisa que Herodes fez com o nascimento de Jesus, né? Então ele manda matar todos os meninos naquela cidade, porque ele sabe qual é a cidade que nasceu, enfim, aquela coisa toda, e ele mata mais de 100 recém-nascidos dentro de 24 horas. E numa das horas que ele está ali, entre aspas, orando, né, no templo de magia negra dele lá, com Jesus, ele olha para Jesus e fala: você viu eu matar 100 inocentes e não fez absolutamente nada. Aí tu para pensar, gente, por que tanta coisa acontece e a gente fica, às vezes, como uma peça de peão, sem pai nem mãe? Porque quando tu assiste a profecia, acaba de assistir toda a trilogia, e a profecia é toda escrita em cima do livro do Apocalipse, das Revelações, sim, né? O roteiro foi todo feito, você cai nesse questionamento do bem e o mal. Será que existe realmente o bem e o mal? Que aí volta ao tema deste canal aqui, o título dele 37, que quando o Raul fala em 37, olha, o bem vem de braços e com o mal num romance astral. Será que existe realmente o bem e o mal, a ponto da gente ter que fazer uma escolha, ou esse bem e o mal é nosso e não tem nada a ver com uma força superior, e a força superior não está aí olhando para esse tipo de coisa? Como é que é isso? Primeiro, eu não sei se os seus inscritos irão pedir, mas a gente teria outros assuntos para tratar de forma muito, digamos, separada, que a gente está falando aí, por exemplo, de bem e mal, né, o conceito de bem e mal, e a gente estaria falando, por exemplo, poderia também colocar junto a isso a questão de lei do retorno, né? Uhum. E aí é que entra a questão do próprio luciferianismo, porque quando a gente fala de luciferianismo, diferente das pessoas acharem que é justamente ter o capiroto, acreditar em Satã, no diabo, a gente está falando no fator de iluminação. Iluminação vem de conhecimento, conhecer. Tanto que nós tivemos um período que houve a quebra do Estado com a Igreja, né? A Igreja dominava o Estado e aquele período foi o período do Iluminismo. Então é só a gente dar uma estudada aí básica que a gente vai ver isso em tempos
muito lá atrás, mas que a gente parece que revive até essa idade das trevas querendo retornar, né? Principalmente com o governo que a gente está tendo ultimamente. Tá complicado, né? Então, quando a gente fala... E a igreja está quebrando de novo, né? Porque hoje várias igrejas cristãs entraram com um processo de impeachment contra o presidente, né? Exato. Então, assim, quando a gente fala de bem e mal, é algo que a gente tem que refletir bastante. Porque nem sempre o que eu acho que é bem para mim vai refletir no outro como bem. Entende? Eu sempre digo isso. O fator de entender o bem e o mal é muito de uma questão, muitas vezes, pessoal. Ou seja, é relativo, Tata, essa questão de bem e mal, sim. Agora, o que a gente tem que concordar, e a gente vai concordar isso plenamente, é que existem regras que a gente já estabeleceu como humanidade e que sim, a gente vai ver aquilo como um mal. Por exemplo, uma pessoa sair nua na rua não é algo legal, né? Apesar de algumas pessoas acharem legal, rirem, né? Algumas até gravam, como a gente já viu vídeos na internet. Mas a gente sabe que aquilo, para nossa sociedade, é algo inaceitável, né? Pessoas que muitas vezes prejudicam outras no trabalho. A gente poderia considerar isso como um mal. Eu acho que de forma unânime, todo mundo que vai ouvir esse podcast vai entender como um mal. Só que o fator de bem e mal é algo que a gente tem que se aprofundar muito mais, Rangel, porque senão a gente fica muito raso, muito na tampa do iogurte, sabe? De simplesmente colocar uma balança e dizer isso é bem, isso é mal. Quando na realidade a gente tem pessoas, eu sempre digo isso no meu canal, nós somos pessoas onde cada pessoa é um universo. Inclusive Raul Seixas falava que cada ser humano é uma estrela, né? Sim. Como ele também dizia, se uma estrela tem que brilhar, a outra tem que se apagar. Tem que se apagar. Eu inclusive, dou um exemplo sempre, quando as pessoas falam sobre a questão de bem e mal, porque para um gerente, um subgerente, ele subir para o cargo de gerente, com certeza aquele outro gerente vai ter que descer. Então a gente vai ter aí alguém que vai ter... Se uma estrela tem que brilhar, a outra então tem que se apagar. Exatamente. Né? Mas então, aqui quando eu falo... Conclui. Não, depois eu falo, conclui, por favor. Então, assim, para a gente falar da questão do conceito de bem e mal, a gente teria que adentrar assuntos. Porque se a gente for relativizar isso de uma forma a colocar homogêneo para todo mundo, não vai caber. Definitivamente não vai caber. O que muitas vezes eu acho de um filme horrível, você vai dizer que é fantástico. Porque você vai ter uma visão de cineasta. A minha visão é simplesmente de uma pessoa e às vezes também aquele filme... que aí eu vou acabar tendo que tocar na Bíblia agora, vai ser inevitável, aquele filme ele retrata uma época em um local que naquele momento era válido. Como você pegar a Bíblia, você entender a Bíblia como um livro histórico, naquele momento, naquela hora, para aquelas pessoas, naquela realidade política, econômica, social, muita coisa tinha que ser 100% seguida à risca. E hoje não se encaixa. Mas quando eu falo em bem e mal, o que me incomoda? Por exemplo, eu estava até falando isso com meu filho agora porque ele assistiu a profecia junto comigo e a cabeça dele pirou, né? Exatamente por esses paradoxos. Os padres em missão divina sendo assassinados, os animais matando as pessoas e nenhum animal para proteger. Parece que assim, ó, Deus lavou as mãos, se virem, quando tudo estiver resolvido eu volto. Na profecia acontece mais ou menos assim, né? Por que eu digo isso? Porque o que acontece? O cara é casado. Né? Eu vou dar um exemplo aqui, vou dar um ilustre. Vou me inspirar no nosso presidente, que tudo com ele tem a ver com casamento. Né? O cara é casado. Na hora dele trair a esposa, ele foi tentado pelo diabo. O diabo me tentou, eu não aguentei, aquela mulher que apareceu ali era uma tentação, eu fui tentado pelo diabo e pequei. Na hora que ele faz uma coisa legal, eu sou uma pessoa de bom coração, eu tenho uma boa formação, a minha família me educou assim, né? Eu tenho uma boa índole. Ele atribui sempre o mal ao demônio, mas nunca atribui o bem a Deus. É isso que eu acho engraçado. Pois é, aí a gente vai chegar justamente no ponto que eu falei. Se a gente for colocar, por exemplo, ele dizer que ele foi tentado pelo diabo, ele ter gastado milhões com leite condensado, por exemplo... A gente poderia dizer vai ter diabetes, olha o castigo. Pois é. Diabetes. É a ordalha da tentação. Então, assim, o que a gente vai parar para analisar nessa situação? Primeiro, o grande problema hoje é que as pessoas querem terceirizar os seus problemas e seus erros. É isso que nós, dentro do luciferianismo, entendemos de forma muito prática. Se ele traiu, se ele comprou aquele monte de leite condensado, cara, assume que é mais bonito,
do que você dizer que foi o diabo que buzinou em seu ouvido dizendo: compre leite condensado, igual aquele comercial antigo do compre batom. Assim, é o cúmulo do absurdo. Inclusive, no próprio judaísmo, a figura do Satã, ele é algo muito interno. Por quê? Antigas religiões, antigas filosofias vão acreditar e vão falar que nós somos muito mais sombra do que luz. A nossa luta, na realidade, muitas vezes, é ser luz. Então, nós temos essa dualidade de nox e lux, de sombra e de luz. Nós temos isso. Só que isso está muito mais intrinsecamente ligado às sombras. Então, o grande problema é que as pessoas hoje elas querem o quê? Terceirizar. Então, é muito mais fácil eu fazer um erro e dizer: eu fui tentado e simplesmente foi o capeta, foi o diabo. O próprio judaísmo entende que o Satã, ele é algo muito mais interno seu do que uma figura existencial, um anjo caído. O próprio judaísmo entende dessa forma. Entende o Satã como algo muito mais interno, que você precisa vencer. Por exemplo, os seus vícios. Por exemplo, uma pessoa que é viciada em leite condensado. Para que comprar tanto leite condensado? Para que tanto, né? Para que tanto? 15 milhões, né? Então, assim, é algo que você... Mas será que o leite condensado não previne contra a Covid, de repente? De repente é isso. Pois é, aí eu vou tocar no assunto que a gente estava falando anteriormente. Porque a gente vai ter situações que pessoas querem terceirizar os problemas jogando para Satã, para o diabo, para o lado negativo. E a gente vai ter uma outra situação que pessoas querem dizer que está fazendo o bem quando elas estão fazendo para o grupo o mal. Vamos fazer o exemplo aí do nosso querido, amado, salve, presidente leite condensado, o Bolsomoça. Quando a gente vai ver essa situação, por exemplo, da vacina, muita gente, se não 90% da população, inclusive eu vejo os próprios bolsomínios, eles querem também se vacinar. Então, quando você nega o acesso a uma vacina, nega o acesso a um oxigênio, que você foi avisado meses, semanas atrás e que você não levou o oxigênio, você está fazendo o mal. Por mais que você coloque uma capa de bem, isso é o mal, porque você está fazendo por todo um grupo. E esse grupo vai ser afetado. Então, por isso que eu digo, entender o mal e bem é algo muito complexo para a gente simplesmente definir e dizer isso é bem e isso é mal. Entende? Muita gente fala que os governos anteriores eles foram extremamente ruins, foram dominados pelo mal. Mas muitas pessoas que são humildes tiveram acesso a comprar sua geladeira, tiveram acesso a comprar, né, o seu refrigerador, ao seu carro, a ter sua empresa, justamente nesse governo que pintam hoje como sendo mal. E eu não estou aqui para defender o governo, eu só estou falando que a gente nomear o que é bom e o que é ruim e de uma forma muito homogênea não vai caber em todo mundo, não vai caber para todo mundo. Entende? É o caso do nosso querido aí, salve, Bolsomoça, né, condensado, aonde ele agora definiu que vai ter as vacinas, sim, mas a gente está vendo a problemática justamente porque ele foi uma pessoa extremamente arredia no início, não tendo boas convergências com outros governos como o da própria China, né, e muitas vezes nem sequer aceitando, né, o desenvolvimento de uma vacina. Então, essa é a grande questão, bem e mal. Para a gente entender o bem e mal, a gente precisa ter uma visão muito mais ampliada. O que dizem que é o bem, o que o presidente está fazendo, será que de fato é o bem? Será que você parou para refletir, ao invés de você só pensar em você como sendo um idólatra, você que está ouvindo agora, você que é um idólatra de camisa, que bota arminha, que talvez você esteja numa situação boa, mas e aquelas outras pessoas que estão em favela? E aquelas outras pessoas que são de uma renda muito mais baixa que a sua? Será que isso não é fazer o mal? Fazer com que essas pessoas não tenham acesso à vacina para que elas possam seguramente trabalhar? Então, essa... É complicado. Entendeu? Na verdade, tão simples é complicado. A verdade é essa, é o grande paradoxo da coisa. Mas vamos voltar aqui numa coisa, já que a gente não tem como evitar isso, né? Até mesmo quando a gente fala do judaísmo, do Islã e tudo, a gente vai ter que cair no Novo Testamento do cristão, né? Em qual parte, que é o grande ponto que eu quero chegar nesse nosso bate-papo de hoje, que é a intolerância que a gente tem vivido de diversas religiões, os extremistas, né? E isso, separar política de religião, eu acho uma frase muito hipócrita, porque sempre caminharam juntos, sempre
Se a gente for pegar, a Igreja Católica sempre esteve do lado dos reis, outros impérios também ali, o próprio rei tinha um mentor espiritual guiando, porque a religião mexe com a massa, a religião forma opinião, independente de qualquer que seja a religião, e qualquer líder político tem que estar aliado a isso, né? Mas não tem, é inevitável, é intrinsecamente ligado, é um casamento, não tem como desfazer. Isso é uma coisa que, para você desvincular a religião da política, você vai ter que ter todo mundo ateu e vincular a religião à política à filosofia. É inevitável, né? Mas, enfim, em qual trecho da Bíblia, está escrito que o seu seguidor, o cristão, tem que perseguir, odiar, condenar, ofender, ser intolerante com qualquer outro tipo de culto que não seja o dele? Para que eu quero encontrar uma justificativa plausível para o que a gente vê de demonização em todos os outros cultos pelos cristãos, cultos que não são cristãos, e até mesmo alguns cultos que têm base no cristianismo. O próprio espiritismo kardecista, ele é cristão. A própria Umbanda, através do seu sincretismo, ela é cristã. Então, em qual momento está na Bíblia que, mesmo que aquilo não siga o que está escrito, como cultuar mortos, como cultuar a vida após a morte, como cultuar algum tipo de imagem, em que momento diz assim, vai lá e quebra, vai lá e xinga, vai lá e chama esse cara de demônio, vai lá e diz que esse cara está amarrado, vai lá e fala que esse cara tem que morrer no inferno? Em que ponto está dito isso? Isso que eu quero entender. Bom, vamos lá. Primeiro a gente precisa entender um pouco a questão da Bíblia. Inclusive eu estou falando isso e é capaz de se talvez, né, o nosso querido amigo aí, Iago Martins, dos Dois Dedos de Teologia, ouvir esse podcast, com certeza ele vai querer também fazer um podcast, talvez até para rebater. Eu acho que é muito natural, ou talvez até fazer um vídeo no canal dele falando algo. Mas é importante, uma vírgula, é importante salientar que muita gente vai dizer o que ele entende de Bíblia ou cristianismo se ele é um sacerdote quimbanda. Não vou entrar aqui, porque isso aí cabe, se você um dia quiser falar sobre isso, que você tem anteriormente, antes de entrar no culto à quimbanda, você teve um embasamento evangélico muito forte, não só seu pessoal, mas como também de familiares. Você é um cara que vem oriundo do meio evangélico, que você estudou a Bíblia de cabo a rabo, de trás para frente, de frente para trás, para antes escolher o seu culto que você segue hoje. Você não é apenas um cara que é da quimbanda e está falando da Bíblia porque você leu alguns tópicos no Wikipedia. Não, é muito importante salientar isso. Se um dia, ou se agora, você quiser falar de onde vem o seu conhecimento, seria muito importante. Mas continua, por favor. Vamos lá, então. Primeiro eu quero dizer justamente sobre isso. Eu não sou uma pessoa que sou formado em teologia, até porque teologia você vai ter várias ramificações, você vai ter desde a ramificação seguida aí por evangélicos, né? O próprio Iago, por exemplo, ele é calvinista, né? Até mesmo a teologia que a gente conhece, que é a católica. Então, antes para a gente começar, eu preciso fazer uma pequena abordagem e dizer que o luciferianismo, ele estuda também escrituras. Estudamos tão profundamente a ponto de afirmar que muito do que está escrito na Bíblia, veja só, e assim, deem like e vão pesquisar, é o que eu sempre digo. Muitas coisas que estão na Bíblia, se não 90%, a gente vai ver em outras culturas, em outras civilizações anteriores. Principalmente se tratando de Velho Testamento. Eu quero começar primeiro abordando a questão do Velho Testamento. O próprio dilúvio, se a gente for fazer uma pesquisa muito rasa, muito simples, e pesquisem, ao invés de querer dar dislike ou falar qualquer outra coisa aqui no campo de comentários, pesquisem e depois tragam, né, pra gente até dialogar, quem sabe até fazer um vídeo secundário. Eu teria o maior prazer em fazer um podcast secundário sobre isso. Mas você vai ver, por exemplo, a questão do dilúvio, que é algo muito intrínseco da antiga Babilônia. A gente está falando de um povo muito mais antigo do que os povos hebreus. Diga-se de passagem que os povos hebreus ficaram escravos durante anos na própria Babilônia. Então, se a gente for fazer uma pesquisa, a gente vai ver que muito do que está na Bíblia, no Velho Testamento, fazem parte de outros mitos. Por exemplo, o mito de Gilgamesh. É só pesquisar, está intrinsecamente ligado ao povo babilônico, que vocês vão ver
que tem ligação e que, na verdade, parece muitas vezes até uma cópia meio que lapidada. O que você me pergunta é, em que momento de Bíblia a gente pode dizer que há essa agressividade? No Novo Testamento, a gente vai ter, por exemplo, aqui eu até separei um versículo enquanto você estava fazendo a abordagem, para que a gente pudesse falar sobre esse versículo. Mas no Velho Testamento a gente vai ter várias passagens onde esses povos, né, tidos como hebreus, eles invadiam outras terras, destruíam altares de outros povos e ainda tomavam crianças. Eu estou falando de crianças como suas mulheres. Crianças. Isso está no Velho Testamento. Então, essa agressividade de destruir outras culturas é algo já intrínseco desde o Velho Testamento. No Novo Testamento, a gente vai ver a figura do Cristo, né, de Jesus, que uma das bases, quando se vai buscar dentro da teologia, está muito regimentada a um antigo escritor e um antigo rabino chamado Flávio Joséfo. Inclusive, há pesquisas de que muitos dos escritos dele foi na verdade, modificado pela própria igreja. Mas Flávio Joséfo é a única pessoa, a única figura icônica que comprova a questão da existência do Cristo. Isso eu estou falando, vai buscar, vai pesquisar. Bom, a gente vai ter no Novo Testamento um versículo muito interessante que é o de Mateus 10:34, capítulo 10, versículo 34, que diz: não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. E esse versículo ele continua dizendo que vai fazer, na verdade, inimizade de filho com o pai, de sogra com o genro e etc, etc. Então, essa característica de agressividade já é desde o Velho Testamento, Rangel. O que ocorre é que houve uma espiritualização, a igreja fez muita coisa errada no passado, queimando pessoas em fogueira, fazendo a santa, né, a chamada Santa Inquisição, e aí a gente vê essa renovação com os evangélicos, onde hoje as pessoas levam ao pé da letra a Bíblia, né? Por exemplo, os próprios nomes dos anjos, muita gente talvez vai se chocar, mas o termo Gabriel, Rafael, Micael, o El, ele vem da antiga Babilônia. Ele não é algo nem cristão, nem judaico e nem tampouco islâmico. Ele tem a sua origem na antiga Babilônia. A formação hoje é pagão, tinha pagão, né? Porque tudo que é contra a Hashem, né, ao Deus dos judeus, ao Deus, né, daqueles povos, seria um tipo de paganismo. Então, só para a gente ter uma análise, então isso existe. O que ocorreu é que houve uma espiritualização nas mensagens do Cristo, nas mensagens de Jesus, mas a gente vai ver muitas vezes essa agressividade de não deixar que outros povos eles venham ter a sua supremacia espiritual e religiosa. As pessoas não param para pensar muitas vezes, Rangel, que a própria ciência já comprovou que o mundo começa em África. Ora, se o mundo começa em África, e a gente está falando de... O primeiro homem africano. Exatamente. Então, por aí você tira. Então, dentro do luciferianismo, a gente estuda muito essa questão dos demônios, estuda-se muito a questão da demonologia, que demônio foi um nome que sofreu corruptela. O termo demônio, ele vem, na verdade, de daimon, tá? Que daimon significa espírito mensageiro ou espírito sublime. Mas eu não só me corrija então, porque eu aprendi errado. Para mim, demônio vinha de pequeno Deus. Então, essa é uma tradução de acordo com as teologias. Mas vendo o termo demônio, ele surge da nomenclatura grega chamada daimon. E daimon do grego significa mensageiro, espírito mensageiro, ou, na realidade, espírito sublime. Inclusive, se a gente for ver alguns filósofos lá do passado, eles tinham os seus daimons, que era como se fosse um ser que falava com eles. Os antigos filósofos, você vai ver muitos deles falando acerca do seu daimon primordial, o seu daimon pessoal. Então, na realidade, houve-se uma corruptela e a gente vive hoje dentro da ignorância. Se a gente pegar hoje, pelo menos assim, eu tenho certeza, metade de brasileiros, eu tenho certeza que no ano de 2020 não leram nenhum livro sequer. Não, nem jornal, só WhatsApp, Twitter e Facebook.
Esse é o grande problema. E se bobear, nem veículos de imprensa da TV, mesmo que fechada, assistiram, ficaram só no YouTube. Exatamente. Não duvido disso. Exatamente. E aí mora todo o problema, porque quando eu surjo, de repente falando algo, e outra coisa, eu não falo aqui com a certeza de dizer que sou a verdade absoluta. Eu falo justamente para despertar, e essa é a meta, inclusive, do meu canal no YouTube, é despertar a curiosidade para que as pessoas pesquisem, estudem, sabe? Ao invés de você acreditar que o diabo tem chifre, tem rabo, tem asinha queimada, ou que é como o da série Lúcifer, bonitão, dá uma pesquisada, porque talvez você vai estar acreditando numa coisa que foi criada e que não existe. E aí muita gente vai dizer, o diabo não existe? Não. Mas aí o pior diabo do ser humano é difícil. Mas aí a gente já não cai também naquela questão da egrégora, que a partir do momento que você tem um subconsciente coletivo acreditando em algo, ele passa a existir energeticamente? Aí é que está a grande questão. Você talvez possa ter espíritos que converjam com essa ideia. Mas o que a gente está falando é da figura do diabo. Entendi. Dele ser ou não existente. Por exemplo, alguns teólogos acreditam piamente que o diabo existe e que ele tentou Jesus no deserto. Ponto. Se a gente for buscar, por exemplo, no Antigo Egito, essas eram as formas de iniciação que acontecia com as pessoas importantes. Muitos faraós, muitas pessoas importantes, ícones, passaram pelas ordalhas de caminhar sobre o deserto, onde eles tinham que prover o seu próprio alimento e sua própria água. Entende? Então a gente vai ver, inclusive, coisas de outras culturas adentrando dentro do próprio cristianismo. Seria um curso de sobrevivência na selva, se fosse atualizar hoje em dia. Quase isso. Em África a gente vai ter cultos também que é feito dessa forma, até em dias atuais. A pessoa é jogada ali numa selva onde tem os mais inimagináveis animais que você possa, de repente, não morrer, e você acaba por sobreviver. Aquela pessoa passou realmente por uma iniciação. Ele foi um iniciado. Isso ocorre hoje em templos de forma diferente, né? Como acontece, por exemplo, no cristianismo. Quando a pessoa se banha nas águas, ela não morre, né, para a vida, se bem que algumas pessoas deveriam ter deixado um pouquinho mais na água ali, né? Afundar um pouco mais na água. De repente até pelo choque térmico o cara acordar melhor, né? Vamos ver pelo lado positivo. Mas me diz uma coisa. Ou quem sabe purificar e ele sublimar, né, dessa vida para outra. Mas me diz uma coisa. Me diz uma coisa aqui que eu quero saber. Uhum. O povo quer saber. Até porque a base desse canal aqui é 99% evangélica. Então vou me preparar para o hate que vai ser forte, né? Afinal de contas, Jesus é amor, mas eu como evangélico sou puro ódio. Eu quero saber o seguinte, assim, ó, tô generalizando, há salvas exceções, muito salvas mesmo, tá? Mas na sua maioria, os irmãos em Cristo hão de convir comigo que se a gente pudesse, a gente pisaria no pescoço de todos os ímpios, né? Me diz uma coisa assim, você, como um cara que se expõe mediaticamente, né, que tem orgulho do seu culto, que pratica o seu culto, como é que você lida com a intolerância que você sofre, o preconceito? E qual foi primeiro essa pergunta, tá? E a segunda pergunta, para não te interromper, deixar você concluir toda a história e linha de raciocínio. E qual foi a situação mais desagradável, chata, que você já sofreu de intolerância? E a terceira pergunta, e se a intolerância partiu somente de cultos evangélicos ou até mesmo dentro do seu próprio culto? O microfone é teu. Vamos lá. Primeiro, como eu lido com essa situação? Eu tento sempre adaptar, eu sempre digo que cada situação é algo novo e que você tem que aprender com ela. Eu sempre digo que de toda desgraça você acaba mesmo tirando um aprendizado. Quando você não tira nada, você tira um aprendizado. Então, eu sempre tento fazer uma grande observação de quem são essas pessoas que estão fazendo esse tipo de intolerância, né? Qual é o nível de cultura dessas pessoas, né? Até mesmo muitas vezes ver se essa pessoa tem realmente uma cultura que a gente possa até dialogar. Esse é o primeiro passo. Então, eu sempre tento resolver de uma forma de diálogo. Mas dentro do próprio luciferianismo a gente tem como base
que existem pessoas que a gente não tem como ter diálogo. Ou a gente age de forma judicial e que muitas vezes a gente não tem esse amparo, porque isso é real. A gente só tem essa questão de Estado laico, infelizmente, em papel, né? Mas muitas vezes na hora de ser executado isso, até mesmo a própria lei, ela lerda com isso, ela não trata como deveria ser tratado. Por isso hoje a gente tem tantos casos de racismo, de intolerância, de homofobia, e nosso país lidera esse ranking, com certeza, está pelo menos ali entre os 5 países que mais tem esse tipo de coisa, racismo, intolerância, homofobia. Então, eu sempre tento o diálogo. Quando eu não consigo o diálogo, justiça, porque muitas vezes é a única forma da pessoa se colocar no lugar dela. É a única forma. Lembrar de qual foi o momento de racismo pior, olha, Rangel, é como eu te disse, cada caso é um caso. Eu já tive situações de um stalker, por exemplo, me perseguir por causa de um amigo. Isso foi declarado, inclusive, quando eu tentei ter essa conversa com o cidadão, foi declarado por essa pessoa de que a perseguição acontecia ao grupo por culpa daquele amigo, né? Então eu passei uma situação bem chata, porque ele falou alguns palavrões, ele falou realmente assim, coisas que não condizia com o que era o culto, e ao mesmo tempo a gente sentia esse tipo de preconceito. Já houve situações também de você estar em algum lugar, como eu já cheguei, por exemplo, em banco, e muitas vezes por estar com guias, tanto que hoje eu evito estar com guias, estar com filar, estar realmente com adereços que me identifiquem como um sacerdote de culto afro. Eu faço isso para evitar esse tipo de embate, e também porque hoje eu enxergo que isso não me deixa nem mais e nem menos sacerdote. Mas já houve situações, né, de preconceito com relação até a atendimento, tipo eu sempre ficar por último, do último, e quando chegava alguém era o último, e já houve situações de embates, inclusive dentro do próprio culto, porque esse é o grande problema, e a gente já conversou isso até em outras situações. Esse é o grande problema dos cultos afros, né? E eu vou generalizar de forma bem gigantesca, não é cultos afros, mas é do ocultismo em si. E quando eu falo ocultismo, eu tô colocando Wicca, eu tô colocando Kimbanda, eu tô colocando Umbanda, eu tô colocando Candomblé, eu tô colocando todo mundo. Existe muitas vezes uma guerra, sabe? Uma coisa chata, onde não há concordância de um para com o outro, e isso gera embates, e muitas vezes, sim, a gente vai ver essa questão da intolerância, né? Tanto que dentro do meu canal, e eu quero sempre reforçar isso, dentro do meu canal, quando eu inicio a grande maioria das lives, eu sempre digo, gente, não sou o detentor da única e exclusiva verdade, e dentro do canal eu falo referente às minhas práticas, experiências e crenças, justamente para não criar esse embate. Então eu tenho esse cuidadozinho bem básico para não criar esse embate até com irmãos, com os meus párias, né? Os meus párias. Eu tenho muito esse cuidado, esse feeling. Mas algumas vezes, infelizmente, a gente acaba tendo esse embate por discordância, por eu acreditar em X e aquela pessoa acreditar em Y. E eu posso não acreditar em Y e respeitar, e nem por isso eu tenho que baixar a cabeça. Eu acredito em X, e para mim o ponto é esse. Porque eu estudei, porque eu tive uma base, porque eu busquei, e claro, eu tô sempre com a mente aberta. Se alguém chegar para mim e disser, olha, o X que você acredita, se você puxar aí uma perna vai fazer um W, eu tenho a humildade de dizer, olha, eu vou pesquisar um pouco mais, vou estudar, porque nem sei de tudo, e depois a gente conversa. E se me convencer, eu venho a público e digo, ó, gente, isso aqui eu mudei e eu acredito dessa forma agora, entende? Eu acho que isso é espiritualidade. Por isso que eu não falo religião. É uma pena nós não estarmos fazendo ao vivo, até para que as pessoas não interagissem com algumas perguntas. Mas não quer dizer que a gente não possa fazer um desse ao vivo em breve, tá? Mas eu quero aqui, meio que, até porque tá tarde, a gente está aqui, são 2:30 da manhã, preparando, né, esse podcast aqui no 37 e tal, mas eu tenho uma pergunta que eu quero fazer que é meio para finalizar. Uma das coisas que o pessoal bate muito nos cultos como Candomblé e a Quimbanda é a relação da matança dos animais. Então, é onde mais se bate, onde mais se pega. Já se tentou lei para proibição, já sempre aquele discurso, o sofrimento do animal, o sacrifício animal, etc. e tal. Mas
as pessoas olham como é dito, né? Matam um animal para se fazer um feitiço, fazer um trabalho, fazer uma obrigação, fazer alguma coisa, né? Mas o que ninguém sabe, e eu gostaria que você explicasse isso, que aquela galinha que é morta, que aquele animal, né, o bode que é morto, na verdade ele é morto para alimento. Sim. E o que é utilizado, eu estou falando assim como quem pesquisou, tá? Mas eu quero que você diga como quem participa e faz, porque as pessoas entendam isso. Ninguém está matando gato, está matando cachorro, não. As pessoas estão, né? O que é feito são sacrifícios de animais que você compra até para comer. Você compra galinha no supermercado, você come buchada de bode, você compra carneiro, você compra ovelha para comer. Então, assim, de certa forma, como é feito, é até menos cruel do que é feito nos matadouros e empresas de abate. E este animal que é utilizado é feito para alimento. O que se usa na obrigação, na verdade, é o resto dele, é isso? Me corrija se eu errei alguma coisa. E explica isso, porque é onde o pessoal mais bate no culto. É em relação a isso daí, né? Tem gente que já fala assim, ai, mata animal, mata bicho, eu não quero saber. Quer dizer, as pessoas ignoram, se tornam verdadeiras ignorantes. Então explica isso, porque até eu também tinha esse conceito no início. Quando eu fiquei sabendo, eu tive vergonha das coisas que eu tinha dito anteriormente. Bom, primeiro a gente precisa abordar que aquele filé de frango que você compra, aquela picanha, ela não é fabricada numa embalagem plástica ou numa plantação. Você não tem pé de picanha para você comprar. Pé de contrafilé, pé de filé de frango, você não tem. Esse é o primeiro passo. Quando a gente fala de cultos afros, a gente está falando de algo extremamente ancestral, algo muito primitivo, algo muito antigo. E não é somente os cultos afros que fazem o abate, tá? Para poucas pessoas que não sabem, mas a gente é um grande exportador também de frango para outros países, tá? E de outros animais também. Inclusive, esses animais, quando são feitos o abate dentro de uma ritualística, eles têm um valor acima da média, tá? Eles têm um valor acima da média. Por exemplo, dentro do judaísmo você vai ter o que eles chamam de kosher, ou seja, aquela carne que passou por uma ritualística para o animal ser sacrificado, o animal não sofreu e aquela carne ela não carrega impureza espiritual. É chamado de uma carne ou de um alimento kosher. Esses alimentos, muitas vezes, eles são até o dobro do valor. Mas por quê? Porque na hora de se matar, até mesmo num abatedouro, ele tem toda uma especificidade, ele tem toda uma especificação para ser feito isso. A gente, por exemplo, é grande exportador de carnes para os nossos irmãos lá do Oriente. E poucas pessoas sabem, mas até para abater esses animais, eles têm que estar voltados para Meca, para que possa acontecer o abater. Inclusive, no Rio Grande do Sul, é um das grandes exportadoras desse tipo de carne para o povo do Oriente. Tem todo um ritual na hora de abater o animal. Eu trabalhei... Não são só os muçulmanos, não. Eu trabalhei com uma família judaica no Rio de Janeiro, que no Shana Tová, o frango que era servido, ele também tinha que ser sacrificado de uma forma especial, porque não podia se comprar qualquer frango no supermercado, não. Tinha um abatedor em Copacabana que sacrificava o frango daquela forma para servir na ceia deles no dia do Shana Tová. Exatamente. Então, assim, o que ocorre que a gente precisa entender? Todas essas religiões primitivas, antigas, e eu falo primitivas para se entender que são antigas, elas têm uma ritualística. Dentro dos cultos afros, isso não foge. Nós entendemos que o sangue, as vísceras e algumas partes ali do corpo são aproveitadas dentro desse ritual para se colocar como oferendas, principalmente o sangue, porque entendemos que o sangue ele possui a energia da vida, ele possui a energia do ânimos, a energia do animar, né? E a outra parte, que é justamente como você falou, do alimento, ele serve de uma forma de congregar. Lembrando que esse congregar, muitas vezes, em determinadas comunidades, isso é aceito como um grande alimento para aquelas pessoas que são necessitadas. Pessoas que muitas vezes não têm nem o que comer naquela noite e muitas vezes vão ter ali um banquete oferecido por determinados templos, por terreiros, porque houve essa ritualística para que esses animais pudessem ser cozidos e assim, ao congregar, você congrega
com a espiritualidade aquele alimento para que as pessoas possam consumir. Então tudo é aproveitado. Só que muita gente vai dizer, mas eu passei pela encruzilhada e tinha um frango. Eu passei pela encruzilhada e tinha, sei lá, um bode. Primeiro, é extremamente errado esse tipo de atitude. Eu não estou aqui para concordar, eu até condeno, tá? Mas, por que ninguém fala, por exemplo, do judaísmo, que existe um ritual chamado caparó, né? Alguns chamam de caparote, mas é caparó, aonde você gira um frango sobre a cabeça, fazendo ali a leitura de um versículo da Torá. A Torá, para quem não sabe, é o Pentateuco, são os 5 primeiros livros da Bíblia, tá? Do Antigo Testamento. Então é feito ali essa leitura, né? E esse animal, ele é cortado na jugular com uma lâmina extremamente afiada. A lâmina, ela não pode ter serrilha, ela não pode ter nada. Esse sangue é derramado sobre a terra, é coberto de terra, justamente para redimir todos aqueles pecados que aqueles praticantes daquela religião judaica, o judaísmo, eles possam ser absolvidos. Detalhe, os ortodoxos acreditam que aquela carne, ela está impura e ela deve ser descartada e queimada. Então são milhares, eu estou falando de milhares de frangos e animais que são abatidos no caparó, tá? E que são descartadas. Já os contemporâneos, os mais recentes, pegam essas carnes que são tidas como impuras e dão aos pobres para que eles possam se alimentar. Então, é complicado, né? Porque os ortodoxos dizem que essa carne está impura e que está jogando todas as maldições, todos aqueles pecados para que os pobres comam e absorvam isso. Não, eu achei legal essa parte de eu peco e o frango é que paga. Isso aí que eu achei interessante. Então o que eu quero falar com isso? Quando as pessoas veem algum tipo de trabalho desse realizado, é porque houve uma necessidade daquele animal ser feito daquela forma, um ritual. Mas não é algo habitual, não é algo rotineiro e não é algo que muitas vezes nem faz parte dos cultos afros. Então, se você chegar numa encruzilhada e você vê um open bar com 475 tipos de bebidas, com aquele monte de coisas sujando o ambiente, aquilo já foge do que é o culto afro. Porque o culto afro, ele começa no cuidado da ancestralidade em primeiro lugar e a natureza. Ora, como eu estou cuidando da natureza se eu estou sujando encruzilhadas com vidro, com garrafas e etc? Então isso foge totalmente do que é a filosofia africana. Entende? É verdade. Então a pessoa tem que parar para pensar que não é por causa de um que todos irão pagar. A gente tem, em outras religiões, como pastores aí dentro da igreja cristã, pessoas que são pedófilas, pessoas que são aproveitadoras. E eu vou generalizar que todos são iguais? Não, eu tenho certeza que existem pastores, pessoas excelentes, pessoas de alma pura. Mas existem também um grande número, até porque ela é muito maior de proporção, existe um grande número de pessoas que estão ali que só prejudicam esse tipo de religião, esse tipo de espiritualidade. Resumindo, o mal é o ser humano. Me diz uma coisa. Com certeza. Última pergunta. Religião tem que ter upgrade ou não? A religião já está tendo esse upgrade, já tem algum tempo. A gente só parar para observar um pouquinho, a gente vai ver que o upgrade já está acontecendo. O problema é que esse upgrade em dias atuais está acontecendo de forma extremamente monstruosa. Está parecendo um Frankenstein. A realidade é essa. Você acha? Porque, com certeza, as pessoas estão adaptando a religiosidade e a espiritualidade às suas vidas. Quando, na realidade, a modificação ela vai acontecer, porque ela é linear, ela vai acontecer. Hoje a gente não tem mais contato com a natureza como antes. Então, você está falando da tua religião. Estou dizendo assim, estou falando no geral. Eu falo no geral. Porque o que eu mais escuto é tá escrito. Eu falo no geral. Tanto que a Terra está voltando a ser plana, porque tem gente que a Bíblia diz que a Terra é plana. Por isso que eu estou te perguntando. Por isso que eu estou te dizendo. O que ocorre hoje de upgrade é, na realidade, a adaptação da religião para as pessoas. Então as pessoas leem ao pé da letra que a Terra é plana e elas acreditam que a Terra é no formato de uma pizza, inclusive sabor de marguerita e sabor de 4 queijos. E ela não vai mudar isso, não adianta, porque a interpretação que ela deu foi uma, quando na realidade está escrito de outra forma.
Essa é a grande questão. Agora, vai haver uma mudança? Já está acontecendo. Se a gente for parar para analisar, essa mudança ocorre, por exemplo, até dentro do próprio cristianismo. O próprio cristianismo hoje já não é tão latente o Cristo como era no passado. Já não se tem o respeito, já não se tem o amor. Porque se as pessoas que são seguidoras de Cristo querem seguir os mandamentos dele, o primeiro mandamento é: ama teu próximo como a ti mesmo. Tá, mas aí é a religião que está se atualizando ou as pessoas que estão se desligando da religião mentindo que são religiosas? É muito mais fácil você ler que a Terra é plana e querer provar mostrando no livro do que você pegar e entender todo um contexto daquele livro, porque o termo Bíblia ele é coleção de livros. Você pegar aquele livro todo e você entender o que está dizendo. Então, hoje é muito mais fácil a pessoa pegar um versículo e um capítulo, ler e ter aquele entendimento e acabou. Porque as pessoas não querem estudar. É muito mais fácil você demonizar o culto do outro do que fazer como você está fazendo agora, tentando entender, chamando para uma conversa para poder entender. Sabe quantos pastores fazem isso? Zero, que eu conheça, zero. Sabe quantos padres fazem esse tipo de coisa? Talvez eu tenha encontrado 1 ou 2 padres em toda a minha vida que tenha tentado entender o culto afro, mas pastores, nenhum. Sempre vai ter a visão de que o culto afro é do demônio, sempre. Bom, eu parto do seguinte princípio: não julgueis para não serem julgados, entendeu? E quem vai ter que dizer que está certo ou errado é o homem na hora que ele apontar o dedo pra gente, o pai de tudo, e dizer quem é que tem que queimar ou não. E eu tô vendo muito macumbeiro que vai ser salvo e muito irmão em Cristo que vai queimar no inferno, meu irmão. Bom, meu velho, obrigado por ter participado aqui do 37. Pessoal, compartilhem o link e pode tretar comigo. Pode mandar esse vídeo aí para outros canais aí, ó. O que o Rangel lá no 37 falou. Pode tocar, pode colocar que a proposta é essa mesmo. É o debate, é trazer o esclarecimento a quem assiste. Muito obrigado a todos. Obrigado, Tatá. Considerações finais. Obrigado, Rangel. Antes de tudo, eu vou pedir ao pessoal para que deixe o like aí no podcast. Eu torço para que você utilize de outras plataformas também para colocar o podcast para frente. Utilize o Spotify, utilize também o Deezer, até porque hoje a gente tem várias ferramentas e YouTube tá complicado, né? Tá muito complicado. Tá difícil. E a gente pede ajuda e o pessoal não ajuda. Bem desse jeito. Então, assim, torço para que o Trem das 7 aí se torne algo de rotina para muita gente que está nos ouvindo. E claro, quero agradecer aqui mais uma vez a presença e indicar também o meu canal. Óbvio, eu tenho que fazer meu jabá no canal. Claro. Já tá lá na aba comunidade, meu. Já botei. Muito fácil. youtube.com/canal TRP, e aí tem as outras redes. No Instagram você vai encontrar como trp.oficial, e agora a gente também está indo para outras plataformas, em breve eu vou estar anunciando. Mas canal TRP, dê uma busca, Tatá Leonardo, você vai encontrar. E se quiser aparecer pra gente bater um papo, vai ser muito bem-vindo. Óbvio, educado. Se for mal educado, é bloco na certa. Inclusive no TikTok. Quem sabe? Pessoal, muito obrigado aí. E a gente se encontra no próximo Trem das 7.